O que você poderia nos dizer sobre a expiação enfrentada pelos sobreviventes do voo 571 que recorreram ao canibalismo após 72 dias na Cordilheira dos Andes em 1972? Aquele caso daquele Veja time bem, de futebol. veja bem. Não existe acaso. Vamos começar, então, mostrando um fato. Aqueles que ingressaram no voo, tiraram suas passagens para fazer um voo, não foi ao acaso que foi marcado este horário e este tempo e este dia para que eles se encontrassem, naturalmente, para fazer este voo. Este voo tinha um objetivo perfeitamente traçado. No entanto, devido às condições, ele caiu nos Andes, produzindo naturalmente a morte de muitas criaturas e, evidentemente, a solidão entre a neve colossal que envolvia, trazendo o frio, trazendo a fome, trazendo o abandono, numa prova incontestável de ressarcimento espiritual. Porque as criaturas foram expostas naquela hora a todos os tipos de dificuldades que se poderia existir num voo que caiu exatamente nos Andes, naquela imensidão de gelo incrível. Veja bem, quando outrora, nos tempos bárbaros, em que, a pretexto de encontrar forças para vencer os inimigos, dando origem inicialmente a ganeses, gauleses, que deram origem à formação da Europa, esses seres eram considerados bárbaros porque eles se fantasiavam, colocavam cabeças de chifres, pintavam seus corpos como se fosse hoje as modernas registros que a juventude, que os seres fazem através dos seus corpos também, não é? E eles, então, eles invadiam, gritando, e, evidentemente, antes de adentrarem na guerra, eles se alimentavam de vísceras de animais para que pudesse, ao beber o sangue, às vezes, sentir a vibração poderosa que se associavam às forças das guerras e aos chamados deuses das guerras. E muitas vezes eles comiam, depois de suas vitórias, carne dos vencidos, para que pudesse ser notificado nas regiões circunvizinhas que eles, na verdade, eram bárbaros, carniceiros, e não poupavam ninguém, nem mulheres, nem crianças, nem ninguém. Ora, esses seres que assim o fizeram, contraíram dívidas profundas em relação à sua vivência espiritual. E não é numa encarnação, nem numa segunda, nem numa terceira reencarnação, que nós conseguimos nos abdicar de todas essas dívidas que possuímos. É preciso que nós, primeiro, nos adequemos harmoniosamente, que nós preparemos a nossa mente para o ressarcimento, porque há uma diferença, por exemplo, entre comer carne humana, como os antropófagos faziam, que era inconsciente, era sem o conhecimento devido, daqueles que comiam carne humana, sabendo que estavam comendo carne de seus seres, sabendo que existiam animais para comer, mas o faziam para se ligar, naturalmente, às forças sinistras das guerras, que são as forças sinistras dos espíritos infelizes, dos espíritos das trevas. E essas criaturas, finalmente, como acontece com todos nós, marcaram um encontro no tempo
ingressaram num avião que caiu e, evidentemente, para sobreviverem, alguém disse que seria necessário comer a carne daqueles que haviam morrido. Houve uma rejeição muito forte por parte daqueles que lá estavam, que não entendiam que seria possível comer carne dos seus semelhantes, dos seus companheiros, inclusive, porque muitos eram companheiros de viagem. Mas, com o advento da fome, do gelo, para buscar energias, acabaram se alimentando do cadáver de seus companheiros. Para muitos, dolorosamente, foi um sofrimento brutal. Para todos, na verdade. Porque ali a sobrevivência dependia da alimentação que existia naquele momento. Porque além deles não serem caçadores, eles não poderiam sair para caçar animais. Então, o que lhes restava, na verdade, era comer a carne humana. E o fizeram. Isto, o que quer dizer? O retorno do passado. O passado, ele é inexorável, ele volta de diversas maneiras. A gente vai assistir, às vezes, uma cena num circo, como aconteceu várias vezes, o circo pega fogo e as criaturas morrem. A gente vai num edifício, como o caso do Joel, ele pega fogo, estão lá em cima, não tendo o que fazer, se atiram ou morrem carbonizados. E essas criaturas, desesperadas ante a fome e a possibilidade de morrer, ingeriram carne de seus semelhantes. Não porque gostariam, não porque desejavam, mas simplesmente para poderem sobreviver. E essa é uma grande dificuldade, quando você tem que agir procurando a razão, mas, ao mesmo tempo, uma razão que não lhe traz o conforto do coração. Se submeter à resignação, né, e submeter ao consentimento do coração. Razão e resignação são duas coisas muito importantes no entendimento das decisões que temos que tomar. Entre ter que salvar vidas, necessário se faz utilizar os recursos que a natureza lhe proporciona. Mas é óbvio que esses recursos foram proporcionados pela provação, pela queda de um avião na geleira dos Andes. Porque aquilo não era só um alimento, era um recurso de energia, de transformação de calor para o corpo humano em relação à hipotermia. Que a alimentação desenvolvia o movimento das células, a ingressão de glicose de fora para dentro da célula. E tornou-se uma necessidade. Tornou-se um consentimento ante algo que eles não gostariam, mas também na razoabilidade de sobreviverem. Porque é um direito e é um dever sobreviver. Se alguém perguntar assim, se você está vendo uma situação difícil se atirar no rio, que poderá morrer, é dever? Você vai dizer, não, não é dever. Agora, se você às vezes vê alguém, uma criança ou uma senhora, que está sendo englobada, perdendo suas energias, se você se atira e salva a criatura, você não praticou o suicídio. Você simplesmente tentou ajudar alguém. Então, é preciso que a razão, é preciso que a resignação ilumine as nossas almas. Agora, se você for atravessar uma ponte, onde é dito que a ponte está praticamente propensa a cair, e você desafiar e cair a ponte, você você praticou quase um auto-suicídio, porque você, na verdade, se suicidou porque você sabia que a ponte não ia resistir. É muito diferente a escolha das provas. E, nesse caso, os espíritos escolheram essa prova dolorosa, difícil. E, evidentemente, é um ressarcimento, é um encontro do passado naquele presente doloroso e que ficou para sempre num futuro que jamais eles esqueceram. Jamais eles esqueceram aquela passagem.
Jamais eles esqueceram aquele alimento para os despojos dos seus semelhantes companheiros que morreram. Mas, entre salvar a vida, que é um dever espiritual, eles optaram por esse comprometimento, porque os seres já tinham desencarnado. Na verdade, para eles continuarem ainda no corpo físico, era necessário se alimentarem, e assim o fizeram.